Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasília. Começa neste momento mais programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre essas nossas relações, a história, o presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Com muita alegria temos aqui conosco hoje Germano Noll, da cidade de Porto Alegre, e engenheiro, pesquisador da história da sua família, que vem nos contar também um pouco sobre Farroupilha. Seu Germano, Farroupilha, eu nascido e criado em Novo Hamburgo, mas morador 10 anos da cidade de Farroupilha. Né? Tem muito alemão lá também, né? Tem bastante. Tem bastante. Os primeiros habitantes do centro novo de Farroupilha são todos oriundos de Feliz, da picada de Feliz, né? Sim. E nós vamos nós vamos contar por que esses alemães chegaram em Feliz. Se o senhor puder, então, de início aqui, né, para mim, para os nossos telespectadores, descrever primeiro sobre a família Noll, ou Noll, né, como a gente diz mais no alemão mesmo, bem, a vinda deles para cá, o início aqui, e também as condições que foram tendo para adquirir terras e crescer, né, a sua família, o seu patrimônio. Bom, então a família Noll chegou aqui no Rio Grande do Sul em 1846, no primeiro lote de imigrantes após a Revolução Farroupilha. E na ocasião era o governador do estado, o presidente da província, o Conde de Caxias, futuro Duque de Caxias. E esse Conde de Caxias providenciou 2 loteamentos, que foi a Picada Nova, que hoje é Linha Nova, e a Picada Feliz, que hoje é município de Feliz Alta e Baixa, né? São 2 Felizes, né? Então foram 2 loteamentos novos, que iniciaram em 1846. E Feliz foi o primeiro loteamento do outro lado do Rio Caí, que foi executado em terras retomadas de particulares. Né? Era uma sesmaria também. Né? O meu avô chegou então com a esposa e 3 filhos menores. Depois tiveram aqui no Brasil mais 5 filhos, sendo 4 homens e 4 mulheres. Só, seu Germano, o seu bisavô, né? Que veio? O meu trisavô veio com o meu bisavô criança. Meu trisavô, né? Trisavô veio então com a esposa e os filhos. E os filhos. Um desses filhos era meu bisavô, que era o Pedro Noll, que chegou com 8 anos. Inicialmente receberam terras gratuitas, que até 1850 as terras eram gratuitas, né? Receberam terras gratuitas em Linha Nova e ficaram em Linha Nova por poucos anos, em torno de 4 anos só. Aí se transferiram para Picada Feliz, bem próximo da onde era o passo do rio. Ali se estabeleceram várias casas comerciais, né, ao lado do rio aí. E meu avô, ele era militar na Alemanha até os 30 anos. Meu avô não, meu trisavô. Era militar até os 30 anos e chegou aqui, se estabeleceu com comércio. Ele e os 4 filhos homens se estabeleceram com comércio em Feliz. E aí ficaram o resto da vida comerciantes em Feliz. Só que daí, aos poucos, um foi saindo para um filho homem abrir um comércio no Caí, depois se transferiu para Estrela. O outro se transferiu para Linha Nova, porque casou com Ritter lá. Voltou para Linha Nova, casou com Ritter. 2 ficaram no Caí, que era o meu bisavô Pedro, o Carlos, ficaram no Caí até a morte do Pedro
em 1899. E aí os comércios passaram para a segunda geração e terceira e assim por diante. É interessante que o seu antepassado Noll, posteriormente, compra terras, então... né? Isso que eu ia falar. Em assim, Farroupilha, que hoje é a cidade... Isso. Assim, então, periodicamente, o meu bisavô, então, comprava algumas colônias, mas não muito. Comprava e vendia em torno de uma por ano. Assim, ele não era comerciante de terras. Havia outros comerciantes de terra no Vale do Caí que só compravam e vendiam terra, né? Ele era esporadicamente, assim, uma espécie de economia, porque não havia banco para guardar dinheiro, não tinha como fazer poupança, então sobrando um dinheirinho, comprava terra. Quando precisava de dinheiro, vendia terra, né? Mas não era uma maneira de ganhar dinheiro. Bom, aí chegou lá por exatamente em outubro de 1876, apareceu lá no comércio dele um cidadão oferecendo terras numa sesmaria lá onde hoje é a cidade de Farroupilha. Esse era o Luiz Antônio Feijó Júnior. Feijó Júnior. Ele era proprietário de uma sesmaria de 3 léguas quadradas, que hoje está uma parte está no município de Farroupilha e outra parte está no município de Caxias. E esse cidadão residia por lá? Não, o que ele fazia? Não, esse cidadão era funcionário do governo, morava em Porto Alegre, e existem 2 versões aí sobre sobre a ligação dele com o governo. Uma que ele era sócio do governador em negócio de madeira, e outra versão que também está escrito em alguns livros, que ele era inspetor ou chefe da Receita Estadual em Rio Grande. Ele era a maior fonte de dinheiro, de impostos para o governo. E era muito amigo de um governador, na época era presidente da província, chamado João Sertório. João Sertório. Tanto é que a sesmaria que ele recebeu lá em cima da serra passou a ser chamado de Sesmaria Sertorina, ou Fazenda Sertorina, ou depois Colônia Sertorina. E até hoje tem um lugar lá chamado Linha Sertório, em homenagem a esse governador que concedeu a sesmaria para ele. Mas aí ele aparece então no comércio, né, do seu bisavô, e oferece essas terras. Oferece essas terras. Aí é feita uma escritura de compra e venda, que o meu bisavô então comprou 10 colônias dessas sesmarias. E essas 10 colônias era 3,7% da área que o Feijó Júnior tinha. 3,7%. O Feijó Júnior tinha 3 léguas quadradas. Isso daí são 13 mil e poucos hectares. 13 mil. E o meu avô comprou, então, 10 colônias, num total de 484 hectares. E é nesse período que os italianos estavam, aos poucos, se estabelecendo ali na serra. Exatamente. O meu bisavô comprou terra, só comprou essas terras porque passou na frente da casa dele algumas levas de imigrante italiano. Passaram aí, sabe? E começaram a ocupar a primeira légua, a segunda légua e a terceira légua. Então, porque é só para reforçar para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, que os italianos, eles, pelo Rio Caí, de Porto Alegre até São Sebastião do Caí, muitos também passaram por Feliz e aí subiram a serra. Os que ocuparam a colônia Caxias, todos passaram por Feliz. E aí começou a passar imigrante na frente da casa do meu bisavô, ele se animou e viu um bom negócio. Vou comprar terras encostado da primeira légua e vou vender para os italianos. Assim como ele fazia com os alemães, né? Comprava uma colônia aqui, outra ali. E ia revendendo.
procurava clientes nas colônias velhas, levava para lá e vendia. Mas não ganhava muito dinheiro com isso. Bom, isso foi em outubro de 1876 que eu tenho essa escritura. E nessa escritura consta que esse senhor Luiz Antônio Feijó Júnior recebeu essa sesmaria no ano de 1871, numa doação supostamente ilegal para a época, porque já havia duas leis vedando a concessão de sesmarias. Uma lei de 1822, a Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, proibiu a concessão de sesmarias, e depois, em 1850, o Dom Pedro II novamente proibiu a concessão de sesmarias. Então foi uma exceção que ocorreu muito tempo depois. Mas contra o que a lei dizia. Contra o que duas leis já estabeleciam. Né? Isso é um ponto a ser investigado por alguns historiadores. Assim. Bom, meu bisavô, de posse dessas 10 colônias, tentou vendê-las já no ano de 1880. Tentou vendê-las porque queria comprar um moinho que estava à venda em Nova Palmira, que era 30 quilômetros ao norte de Feliz, que foi lá onde eu nasci. Que hoje é Caxias do Sul. Hoje pertence a Caxias do Sul, E encontrou um moinho lá que estava à venda, que na época era possivelmente o maior e melhor moinho do Rio Grande do Sul, porque era novo, construído pelo Renner. Que era também de Feliz. O Renner, ele teve uma época que morou em Feliz e Alto Feliz. Isso, Alto Feliz. E ele casou com uma Fetter. Provavelmente parente do Carlos Fetter. Irmã. Né? Que depois... Irmã do Carlos Fetter. Quase 7.000 contos de réis para comprar o moinho. Colocou à venda as 10 colônias. Não conseguiu vender porque o maior concorrente dele era o próprio Luiz Antônio Feijó Júnior, que tinha mais 12 mil e pouco hectares de terra para vender. Exato. Dificultando. Ele vendia terra barata para os italianos, barata. E tá. A única colônia que o meu bisavô conseguiu vender foi para um imigrante chamado Grendene. Então vendeu uma das 10. E quanto o Grendene pagou, eu não sei, porque essa escritura eu encontrei no arquivo público, mas não copiei. Vou ter que voltar lá um dia desse. Tá. As outras 9 colônias ficaram paradas lá na atual Farroupilha, desde o ano 76 que ele comprou, até o falecimento do meu bisavô no ano 1899. Sim, porque quando ele faleceu, quem herdou as terras foi a filha. Isso, né? Exatamente. A Delfine Catarina Nova. Aí foi feito o inventário demorou 4 anos, e o meu bisavô, esse então, tinha 7 filhos. Tinha que dividir os bens dele em 7. Os 480, aí o que sobrou 436 hectares lá em Farroupilha, coube a filha mais velha, que era a Adolfine Catarina Noll, casada com Carlos Fetter. Essa filha mais velha e o genro Carlos Fetter trabalhavam no moinho que ele havia comprado lá em Nova Palmira. Sim, e Carlos Fetter não morava naquela área ainda. Não, Carlos Fetter morou 30 anos em Nova Palmira, cuidando do moinho, que era do meu bisavô, depois passou para o meu avô. Tá. Bom, 1900 e acabado o inventário, distribuídos os bens, as terras de Farroupilha continuaram abandonadas sem nenhum morador. No ano de 1900 passou uma estrada no meio, a estrada Júlio de Castilhos, que passava em Feliz. Não foi atrativo para as terras serem ocupadas. Né? 1908 faleceu a dona
Adolfina e Catarina Adolfina Noll. e Catarina Noll, dona dos 436 hectares, lá em Farroupilha. Bom, os bens passaram para o esposo, viúvo, que era o Carlos Fetter, era filho do capitão Fetter, uma pessoa muito conhecida, né? Sim, no cenário da imigração alemã e na época da Guerra do Paraguai. Na Guerra Farroupilha. O pai do Carlos Fetter era o capitão Jacó Fetter, João Jacó Fetter, que foi capitão na Revolução Farroupilha do lado do governo imperial, que é natural aqui de Campo Bom. Né? E aqui foram Ao região. Ao final da Guerra dos Farrapos, o Fetter se mudou de Campo Bom para Alto Feliz. Possivelmente para ficar um pouco isolado, porque no final da guerra continuam havendo assassinatos, né? De um contra o outro, né? Dos dois lados, né? Então ele ganhou alguma indenização, comprou alguns terrenos lá em Alto Feliz e se mudou para lá. E aí o filho dele, então, que casou com a irmã do meu avô mais velha, Adolfina e Catarina, foram trabalhar no moinho lá em Nova Palmira e ficaram... A Adolfina ficou até 1908, quando faleceu. Foi sepultada lá em Nova Palmira. Só que ele se mudou para Farroupilha em 1910. Ele ficou mais 2 anos lá em Nova Palmira. A Adolfina foi sepultada num cemitério particular pequeno, passou uma estrada em cima do cemitério, desapareceu. Mas eu ainda cheguei a conhecer o túmulo dela, em 1960, por aí. Tá. O Carlos Fetter trabalhou mais 2 anos lá em Nova Palmira, por quê? Porque ficou sabendo, já sabia, provavelmente a Adolfine também já sabia, que no meio das suas terras passaria a linha férrea, o trem, né? E que efetivamente o trem passou, foi construída uma estação lá, que ainda hoje se encontra lá, restaurada, muito bonita, chamado lá Estação Nova Vicenza, em italiano, né? Vicenza em italiano, porque o nome Farroupilha apareceu depois. Tá? Aí o Carlos Fetter, viúvo, se mudou para lá, por quê? Porque devido ao trem, conseguiria cortar os pinheiros e exportar madeira. Sim, só para reforçar para as pessoas que nos acompanham, ele tinha serraria, mas ele também se dedicou a outras áreas, não? Também, mas principalmente serraria. É assim, ó. Então ele se mudou para lá, o viúvo se mudou lá para... Com os seus filhos, Nova né? Vicenza, com 6 filhos. E deixou um filho em Nova Palmira cuidando do moinho, que é o Fridolino. Tá. Ele se mudou com 4 filhos, 2 já casados, com 6 filhos, 2 já casados, os outros 4 casaram em Farroupilha. E esses filhos começaram a levar primos, ele começou a levar irmão, começou a levar sobrinhos, né? E hoje existe aqui um pequeno grande livro, que eu vou mostrar aqui, existe um pequeno grande livro que relaciona as primeiras famílias luteranas que se instalaram em Farroupilha. Só que esse aqui é um resumo das pequenas famílias que efetivamente ajudaram a construir a igreja luterana de Farroupilha. Mas havia ainda algumas dezenas de pessoas solteiras, algumas dezenas de pessoas que foram para lá também, que não eram sócios colaboradores da igreja. E no total, assim, eu estimo que o Carlos Fetter levou para Farroupilha mais de 50 pessoas de Feliz e, inclusive, uma sobrinha de Montenegro que era casada com Mate, que é uma das famílias que se estabeleceu lá. Em 1917, a construção da Igreja Luterana.
Mas isso em terras do Fetter, ele que deu... Como que foi assim esse início da comunidade? Totalmente em terras do Fetter. O Fetter tinha então esses 436 hectares e começou a ceder para os seus parentes e amigos, se estabelecerem aí todos em torno da estação do trem. Começou a vender lotes para italianos e também ele tinha já 3 filhas casadas com católicos, filhos e filhas. Por isso que ele ajuda depois também na área de terras para a construção da igreja católica. Ele tinha já 3 filhos casados com católico, 2 italianos e um luso, acredito que seja luso. Isso aí proporcionou um bom relacionamento dele com a Igreja Católica e aí ele contribuiu também para a construção da Igreja Católica, do cemitério católico, além dos luteranos que ele já havia contribuído, né? Fetter foi uma liderança comunitária. Se o senhor puder destacar também, dizem que até o centro que foi transferido ali daquela região de Nova Milano para Vicenza, aquela região, houve grande contribuição dele também para isso. Certo. Na atual cidade de Farroupilha, ela nasceu num centro antigo chamado Nova Vicenza, que ficava a 3 quilômetros, porque ainda existe lá prédios antigos, né? 3 quilômetros ao norte do centro novo, ou 3 quilômetros ao norte da estação do trem. Aí Nova Milano, né? Não, Nova Milano é o sul. Nova Milano está lá até hoje, é a primeira légua, né? Nasceu dentro da Sesmaria do Feijó Júnior uma cidadezinha lá chamada Nova Vicenza, que é o berço do surgimento de Farroupilha, o berço antigo. A Nova Vicenza, depois ela passou a ser chamada Nova Vicenza Velha e aí onde está o trem, Nova Vicenza Nova. E o Fetter e outros tantos começaram a se estabelecer em volta do trem, com o quê? Com serraria, né? O Fetter levou uma serraria lá para cima, com motor a vapor, trabalhava dia e noite, cortando pinheiro, exportando pelo trem, né? Outro irmão dele se estabeleceu com rodaria, outro se estabeleceu com marcenaria, outro com açougue, e assim por diante. E os italianos já chegaram por aí, já se estabeleceram com cantina de vinho, e assim foi se estabelecendo vários comércios e a cidade cresceu rapidamente em torno do trem, em função do trem. Aí ficou 2 centros, o centro Nova Vicenza Antiga, que está lá até hoje, e a Nova Vicenza Nova. E o crescimento foi muito rápido. A vocação daquele povo lá para empreender, criar indústria, comércio, assim, foi fabulosa. Tanto é que de 1910 até 1935 conseguiram se emancipar. Sim, um curto período. Em 25 anos, uma cidade que saiu praticamente do nada conseguiu se emancipar. E outra questão, seu Germano, a gente está, infelizmente, né, o tempo é curto, a gente vai voltar a falar sobre esse, sobre outros assuntos, em outras oportunidades. Agora, que o senhor pudesse também nos deixar, nas suas considerações, sobre a importância de registrar essa história da imigração. No caso aqui também, a gente tem uma história da imigração germânica em Farroupilha, como você disse, uma presença italiana depois muito forte, um desenvolvimento muito grande de Farroupilha nas mãos dos italianos, mas também a contribuição que as famílias de origens alemãs deixaram, né, para esta cidade e mesmo para a região. Certo. Assim, ó, existe uma obra aqui dos pioneiros da Picada Feliz, aonde do autor Egídio Weisheimer, aonde estão relacionadas as 139 lotes da Picada Feliz,
Só que nesses 139 lotes foi assentado, eu acredito, em torno de 170 a 180 famílias, porque muitas dividiam um lote em 2 ou até em 3 partes, né? Então, todos os nomes que foram para Farroupilha podem ser encontrados nessa relação aqui dos Pioneiros da Picada Feliz. Pioneiros da Picada Feliz. E muitos outros que foram posteriormente, que a gente nem sabe, eu sei alguns. Por exemplo, a irmã mais nova do meu bisavô? Avô. Avô. Ela foi muito tempo mais tarde, uns 20 e poucos anos mais tarde, e casou com um italiano lá de Farroupilha, né, que era farmacêutico, né? E assim, então, houve uma imigração assim mais lenta, posteriormente, de vários nomes que a gente encontra, né, lá em Farroupilha. Sim. Infelizmente, não se tem a relação completa, porque o livro da igreja incendiou. Houve um incêndio lá. Poxa, que pena. Se perdeu o livro, né? Então, agora voltando à paróquia luterana lá de Farroupilha, oficialmente ela foi fundada em 1917. Só que antes disso o pessoal já se reunia e há indícios, assim, informações de que o pessoal já se reunia, é claro, mas não oficialmente porque não havia um prédio. Aí foi construído o prédio, que é uma igreja pequena, né, que está lá até hoje, muito bonita. Obrigado, seu Germano, né, pela sua contribuição, contando a história, contando também as raízes e o desenvolvimento, né, da própria família Noll e da importância tanto no Vale do Caí quanto na Serra, na cidade de Farroupilha. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Vale TV, no canal 14 da NET, que também acompanham o nosso trabalho pelo Facebook, pelo YouTube. Continuem acompanhando pela nossa página e pelo canal da Vale TV no YouTube.